Era uma noite como qualquer outra. Pelo menos era o que parecia. Daquelas noites em que o mundo parece quieto. Quieto até demais. Meu amigo e eu estacionamos à beira de um lago. Um lugar isolado, cercado por estradas de terra e árvores sombrias. Era o tipo de lugar que você escolhe para fugir da rotina, sem perceber que, às vezes, o isolamento pode ser perigoso. Estávamos no meu carro, com o motor desligado, estacionados a cerca de 5 metros da água. O lago se estendia diante de nós como um vazio interminável, refletindo apenas a escuridão. Já estávamos ali há uns 10 minutos, conversando, enquanto uma música tocava baixinho no rádio. Eu estava no banco do motorista, com as mãos repousadas no colo, e meu amigo estava ao meu lado, olhando distraidamente pela janela do passageiro. Então, ele congelou. Sua voz tremia levemente quando perguntou: "Aquilo é um homem parado ali?" Ri nervosamente e virei a cabeça para seguir o olhar dele. Tudo o que eu conseguia ver era o lago, escuro e imóvel, emoldurado pelo contorno das árvores ao longe. "Não", respondi balançando a cabeça, mas meu amigo não parecia convencido. Ele levantou a mão e apontou além de mim, na direção da minha janela. Lentamente virei o rosto, e meu estômago despencou. A cerca de 10 metros de distância estava um homem. Seu rosto estava encoberto por uma máscara que cobria a parte superior da face, estranhamente parecida com a de um gato. Ele estava completamente imóvel, com a cabeça levemente inclinada, olhando diretamente para nós. Minha respiração falhou e um arrepio gelado percorreu meu corpo. Havia algo no jeito como ele estava parado, sem se mover, que fazia minha pele se arrepiar. Ele não parecia perdido, nem alguém que estava apenas dando um passeio inocente. Sua presença tinha um propósito, uma intenção silenciosa e ameaçadora. "Liga o carro", meu amigo sussurrou, a urgência clara em sua voz. Minhas mãos tremiam enquanto procurava as chaves, a adrenalina disparando. Girei a ignição e o motor rugiu, quebrando o silêncio como um tiro. Foi nesse instante que o homem mascarado se moveu. Ele correu em direção à minha porta, seu corpo um borrão na escuridão. O pânico explodiu no meu peito enquanto eu lutava para engatar a marcha. As portas estavam trancadas, graças a Deus. Mas o simples fato de vê-lo correndo na minha direção, a máscara iluminada brevemente pelos faróis, era algo que eu nunca conseguiria esquecer. Pisei fundo no acelerador, os pneus patinando no chão de terra antes de ganharem tração e nos impulsionarem para frente. Por um momento, senti alívio. Estávamos nos afastando dele, mas esse alívio durou pouco. Pelo retrovisor, vi os faróis de uma caminhonete branca surgindo das sombras. Eles se acenderam de repente, ofuscantes, e o veículo começou a nos seguir. "O que está acontecendo?" meu amigo gritou, a voz cheia de terror. Eu não tinha resposta. Minha atenção estava completamente focada na estrada sinuosa à nossa frente. O caminho pela floresta era um labirinto, e cada curva parecia um risco. A caminhonete se manteve próxima, os faróis nos perseguindo como um predador atrás de sua presa. Cada curva errada apertava o cerco. O motor da caminhonete rugia mais alto, diminuindo a distância entre nós. Meu amigo e eu gritávamos direções um para o outro, mas nenhum de nós sabia o caminho de saída. Então, aconteceu o pior. Eu virei em um caminho errado que levava a um estacionamento sem saída. Meu coração afundou quando os faróis da caminhonete nos banharam com sua luz implacável. O veículo se posicionou atravessado na saída, bloqueando qualquer chance de fuga. Minhas mãos seguravam o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. O medo dentro do carro era sufocante. Meu amigo gritava algo, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o som do meu coração disparado. E então eu ouvi novamente.
O homem mascarado saiu da floresta, sua silhueta cortando os feixes de luz dos faróis da caminhonete. Ele estava correndo em nossa direção, rápido, rápido demais. Não pensei, apenas agi. Engatei a marcha a ré, girei o volante e pisei fundo no acelerador, derrapando ao redor dele. Por um instante, ele estava tão perto que pude ver o brilho da máscara pelo espelho lateral. Por pouco, não o atropelei enquanto passávamos pelo lado da caminhonete, apertados em um espaço estreito demais para conforto. Os pneus chiaram enquanto voltávamos para a estrada de terra e desta vez eu não parei. Não olhei para trás. De alguma forma, por sorte ou intervenção divina, encontrei o caminho certo que levava à rodovia. Os faróis da caminhonete desapareceram à distância, mas o terror ficou. Até hoje, não consigo parar de me perguntar. O que eles queriam não parecia apenas uma brincadeira. A perseguição, a tentativa de nos encurralar, foi tudo calculado. Talvez fosse uma tentativa de roubo de carro, mas parecia algo mais sinistro, algo mais sombrio. Contei tudo à polícia, mas as perguntas deles permanecem. Por que eu não liguei durante a perseguição? Por que não anotei a placa da caminhonete? Eu não tenho respostas para eles, e nem para mim mesmo. Tudo o que sei é que o rosto mascarado daquele homem e os faróis implacáveis daquela caminhonete estão gravados na minha memória. Estou postando isso na esperança de que alguém possa ter alguma pista ou experiências semelhantes. Por enquanto, tudo o que posso fazer é tentar esquecer e rezar para que eles nunca voltem. Já faz mais de 10 anos desde que aconteceu, mas a memória ainda é nítida, vívida. Às vezes, tarde da noite, penso em como cheguei perto de morrer. Quando conheci o primo do meu futuro marido, não pensei muito sobre isso. Tínhamos muito em comum, ambos lutando contra nossos próprios demônios. O vício e a anorexia haviam nos deixado cicatrizes, criando uma compreensão silenciosa das batalhas um do outro. No começo, criamos um laço através de experiências compartilhadas, conversando por horas ao telefone e nos encontrando para refeições ou filmes. Mas uma noite, enquanto estávamos no carro dele após o jantar, ele se inclinou e me beijou. Foi inesperado e me deixou desconfortável. Naquele instante, soube que continuar vendo ele não era uma boa ideia. Contei ao meu futuro marido sobre o beijo. Ele foi compreensivo, mais do que eu merecia na época. O que não contei foi o quão irritado seu primo ficou quando recusei suas investidas. Passou um tempo e, contra meu bom senso, voltei a encontrar o primo dele. Apenas como amigos. Ambos ainda presos ao ciclo de nos privarmos de comida. Sempre nos encontrávamos no mesmo restaurante. Olhando para trás, era uma rotina tóxica, alimentando nossos hábitos doentios e uma codependência destrutiva. Depois de alguns encontros, percebi que aquilo não era saudável para nenhum de nós. Decidi parar de vê-lo novamente. Foi então que ele pediu para nos encontrarmos uma última vez. Estupidamente, eu disse sim. Fomos ao nosso lugar, o restaurante onde sempre íamos. O jantar começou sem incidentes, mas ele continuava conduzindo a conversa para temas que me deixavam desconfortável. Falava sobre seu apartamento, seu trabalho e o quanto ele poderia me fazer feliz. A implicação era clara. Ele queria que eu deixasse meu noivo por ele. Disse que precisava ir para casa, tentando manter a calma. Era tarde e eu não queria agravar a situação. Mas, em vez de me levar para casa, ele virou em direção a uma reserva florestal. Meu estômago afundou. Estava completamente escuro. Aquele tipo de escuridão que faz você se sentir totalmente sozinha. O estacionamento estava vazio, sem postes de luz, sem sinais de vida. Um arrepio percorreu meu corpo. Os pelos da nuca se eriçaram enquanto ele estacionava o carro e desligava o motor.
Ele se virou para mim, a voz suave, mas perturbadora. Nós fomos feitos um para o outro, ele disse, seus olhos fixos nos meus. Eu não queria irritá-lo. Sabia sobre seu temperamento, seu histórico de violência e estava apavorada. Tentei tranquilizá-lo, lembrando-o de que eu estava noiva e que éramos apenas amigos. Foi quando sua expressão mudou, sua voz falhou e ele começou a chorar, dizendo o quanto me amava. Então, sem aviso, ele envolveu o braço ao redor do meu pescoço. Por um momento, não consegui processar o que estava acontecendo. Seu aperto era como um torno, pressionando forte o lado direito do meu pescoço. Minha mente disparou, enquanto meu corpo lutava instintivamente contra a pressão sufocante. Eu arranhava o braço dele, minhas unhas cravando na pele, mas ele não soltava. Uma força esmagadora parecia envolver minha garganta e o pânico tomou conta, enquanto eu tentava desesperadamente respirar. Meu peito ardia com a falta de ar e minha visão ficou turva, com manchas negras dançando nas bordas do meu campo de visão. É assim que termina? O pensamento me atingiu como um raio. Eu não estava pronta. Não podia morrer ali, naquele momento, naquele carro. Lutei mais forte, minhas pernas chutando o painel. Mas meus movimentos ficaram lentos, minha força desaparecendo a cada segundo. Podia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos, um tambor incessante que parecia zombar da minha consciência que se apagava. O mundo ao meu redor encolheu, se transformando em um túnel de escuridão. Minhas mãos caíram ao meu lado, fracas demais para continuar lutando. A última coisa que vi foi o rosto dele, distorcido por uma mistura perturbadora de raiva e tristeza, antes de tudo escurecer. Quando abri os olhos, estava desorientada. Um policial estava do lado de fora da janela dele, com uma lanterna brilhando dentro do carro. "Você está bem?" O policial perguntou, a voz firme, mas preocupada. Olhei para mim mesma. Minha camisa estava manchada de vômito e percebi que havia molhado minha calça. Meu corpo havia me traído durante o ataque. Mais tarde, descobri que ele havia comprimido minha artéria carótida por tempo suficiente para me apagar. Ele tinha sido lutador no colégio e sabia exatamente o que estava fazendo. Ele disse ao policial que tudo estava bem, que eu estava apenas bêbada. Eu estava apavorada demais para contradizê-lo. Achei que, se ele fosse preso, causaria um caos na família do meu noivo. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma naquela época. "Estou bem", menti, embora minha voz tremesse. "Mas preciso ir para casa agora." Esperava que dizer isso na frente do policial garantisse que ele me levasse para casa. O policial anotou nossos nomes, emitiu uma multa menor para ele e nos deixou ir. A viagem de volta foi silenciosa. Ele não disse uma palavra e eu não ousava provocá-lo. Não sei se ele pretendia me matar naquela noite ou se simplesmente perdeu o controle no calor do momento. Mas o que sei é que ele quase conseguiu. O corpo humano não vomita e perde o controle da bexiga após compressão no pescoço, a menos que esteja à beira da morte. Eventualmente, contei ao meu marido sobre o que aconteceu, embora não imediatamente. A vergonha pesava sobre mim, e eu sentia que a culpa era minha por ter concordado em encontrá-lo. Depois daquela noite, só o vi algumas vezes em reuniões familiares. E mesmo assim, ele nunca mais falou comigo. Era como se ambos tivéssemos concordado silenciosamente em enterrar o incidente. Alguns anos depois, ele parou de frequentar os eventos de vez, mas a memória daquela noite ficou comigo. Ainda me pergunto o que poderia ter acontecido se aquele policial não tivesse aparecido. Talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Há 2 dias, algo aconteceu que não consigo esquecer.
É o tipo de coisa que fica na sua mente, voltando para seus pensamentos quando você menos espera. Eu passei a noite com minha família, que estava na cidade para o Dia de Ação de Graças, e decidimos ver o novo filme de Wicked. Quando cheguei em casa, já passava da meia-noite. Minha situação de moradia é única. Alugo uma casa dividida com outros 2 inquilinos. Um mora no andar de cima e o outro divide o andar de baixo comigo. O meu apartamento fica nos fundos, com um pátio privativo acessível por um longo caminho de entrada. Esse pátio tem 2 portas, uma principal que dá para o exterior e uma porta secundária estranha que conecta diretamente ao meu quarto. Eu bloqueei essa porta interna com uma cômoda por questões de privacidade e segurança. Naquela noite, me acomodei no meu quarto e comecei a trabalhar no meu computador. A casa estava incomumente silenciosa. Enquanto digitava, comecei a ouvir a voz de um homem, uma conversa constante e contínua. A princípio, pensei que fosse o meu vizinho do andar de cima. Sei que o quarto dele fica diretamente acima do meu, pois eu morava lá antes de me mudar para esta unidade. Talvez ele estivesse no telefone, mas algo estava estranho. Tentei localizar a origem da voz, mas não era fácil. Parecia vir do teto ou do outro lado do meu quarto. A explicação lógica era que era meu vizinho do andar de cima, embora eu não lembrasse de já ter ouvido vozes pelo teto antes. A casa não é tão velha e o piso não é fino. Mesmo assim, ignorei, convencendo-me de que não era nada. Após uns 20 ou 30 minutos de trabalho, levantei para escovar os dentes, alimentar meus peixes e me preparar para dormir. Já havia quase 1 hora que a voz estava ali, ainda constante e ininterrupta. Eu estava irritada, pensando, caramba, meu vizinho realmente gosta de conversar. Apaguei as luzes, subi na cama e tentei ignorar. Mas justo quando estava começando a pegar no sono, ouvi um som que fez meu coração parar, o rangido da porta do meu pátio. Minha porta do pátio tem um som distinto, um que eu conheço bem. O tipo de som que imediatamente faz um arrepio percorrer sua espinha quando você o ouve na hora errada. E agora não era mais apenas a voz. Havia sons fracos de passos, movimentos dentro do meu pátio. Meu coração disparou enquanto eu me movia com cautela pelo quarto escuro, pressionando a orelha contra a cômoda que bloqueava a porta do pátio. A voz vinha de dentro do pátio. Nesse momento, o medo e a adrenalina tomaram conta de mim. Me movi o mais silenciosamente possível, esgueirando-me até o corredor para ter uma visão melhor. Da cozinha, espreitei pela porta que dava para o pátio. Na luz da lua filtrada pelas janelas, eu o vi. Um homem de cabelo longo e desgrenhado estava sentado no meio do meu pátio, curvado, com as costas voltadas para mim. Ele balançava para frente e para trás, murmurando para si mesmo em uma conversa interminável. A visão era surreal e aterrorizante. Minha mente corria. Quanto tempo ele estava ali? Como ele entrou? O que ele queria? Antes que eu pudesse pensar, meus instintos de luta ou fuga assumiram o controle. Minha mão pairou sobre a maçaneta, tremendo, enquanto a adrenalina fluía por todo o meu corpo. Minha mente gritava para eu parar, pensar, pegar algo, qualquer coisa, para me proteger. Mas o medo ofuscava meu julgamento. Abrir a porta com um impulso de energia que eu nem sabia que tinha. As palavras saíram de mim em um grito de pânico. O que diabos você está fazendo aqui? Sai, agora! O homem não se mexeu, nem sequer um estremecimento. Ele ficou exatamente como estava, com as costas curvadas, balançando suavemente, como se eu não estivesse ali. Por um momento, congelei. O silêncio entre nós era opressor, o ar pesado com uma tensão não dita. Meu coração batia tão forte que parecia que poderia afogar meus pensamentos. Então, ele se mexeu. Lentamente, de forma deliberada, virou a cabeça o suficiente para que eu ouvisse sua voz. Meu nome é Ivan, ele disse suavemente, com um tom assustadoramente calmo. Um arrepio percorreu minha espinha. Não eram apenas as palavras. Era a maneira como ele as disse. Seu tom não era de desculpas ou medo, mas quase
casual, como se estivesse se apresentando em uma festa de jantar. "Eu não me importo com o seu nome", gritei, minha voz tremendo, mas agora mais alta, alimentada por uma mistura de raiva e terror. "Sai daqui e vai embora!" Ele começou a se levantar, desdobrando-se de sua posição encolhida com uma lentidão agonizante. Cada movimento era deliberado, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. Suas mãos se levantaram, palmas voltadas para mim, uma zombaria de rendição. Eu sei, disse ele com uma voz leve, quase brincalhona. "Eu estou me escondendo." Escondendo? A palavra ecoou em minha mente como um sino de alerta. De quem? De quê? Eu não conseguia processar. Meus pensamentos pareciam estar saindo de controle, um turbilhão de perguntas e terror. O tom casual dele foi o que mais me assustou. Ele não parecia alguém com medo ou desespero, parecia alguém que pertencia ali, como se eu fosse a intrusa na minha própria casa. "Sai!" gritei de novo, minha voz falhando. Minha mão na maçaneta apertou com mais força enquanto eu dava um passo à frente, desesperada para fazê-lo sair. Finalmente, ele deu um passo para trás, seus movimentos calmos e inquietantemente tranquilos. Ele não correu, nem olhou para trás. Simplesmente caminhou para a noite e desapareceu nas sombras, me deixando ali, tremendo, minha respiração superficial. Enquanto trancava a porta atrás de mim, minha mente corria com possibilidades. Ele provavelmente era apenas um morador de rua, talvez sob efeito de alguma coisa. Morando na cidade, não era incomum ver pessoas lutando nas ruas. Mas o pensamento de ele estar sentado ali, no meu pátio, por mais de uma hora enquanto eu estava lá, trabalhando distraída, a apenas alguns metros de distância, isso me abalou profundamente. Não importa quais fossem suas intenções, não havia razão nenhuma para alguém estar no meu pátio àquela hora. Desde então, verifiquei as fechaduras todas as noites. O pensamento intrusivo que eu costumava ter sobre ouvir alguém no pátio, agora não é apenas um medo, é uma memória. Então, Evan, se você estiver por aí, que nunca nos encontremos novamente. Isso aconteceu comigo há cerca de 5 anos. E até hoje, só de pensar nisso, sinto arrepios. Na época, eu alugava uma casa pequena em um bairro tranquilo e discreto. Não era grande coisa, mas tinha seu charme, aconchegante, acessível e no tamanho certo para mim. A única coisa que eu não gostava era do porão rasteiro, acessível por uma escotilha de madeira na lavanderia, alinhada com o piso de azulejos. A escotilha estava trancada por fora, e eu nunca tive motivo para abri-la. Presumi que era como qualquer outro porão rasteiro, cheio de canos, isolamento, teias de aranha e talvez algum rato ocasional. Uma noite, depois de um dia especialmente exaustivo no trabalho, cheguei em casa pouco depois da meia-noite. Meus únicos planos eram tomar banho, me jogar na cama e esquecer que aquele dia havia existido. Mas ao entrar, notei algo estranho. A luz da lavanderia estava acesa. Parei no meio do caminho. Tinha certeza de que havia apagado antes de sair de manhã. Um arrepio de desconforto passou por mim, mas deixei para lá. Talvez eu estivesse com pressa. Apaguei a luz novamente e segui com minha rotina. Por volta das 2 da manhã, acordei com um som. A princípio pensei que fosse o vento, mas conforme ficava mais alerta, meus ouvidos se ajustaram. O som era rítmico e suave, vinha da lavanderia. Meu peito apertou. Era um som baixo, como um batimento ou uma leve batida, repetindo-se em um ritmo constante. Eu debati comigo mesma. Ficar imóvel na cama ou levantar para investigar. Contra o meu melhor julgamento, a curiosidade venceu. Peguei meu celular para iluminar o caminho e fui pisando de leve pelo corredor. Quando abri a porta da lavanderia, o som parou.
Minha respiração ficou presa ao ver a escotilha do porão. Estava ligeiramente aberta. Meu estômago revirou. Eu me lembrava distintamente de que ela estava trancada. Não havia como eu tê-la aberto acidentalmente. 1000 cenários passaram pela minha cabeça. Será que era um animal? Será que o proprietário tinha entrado sem me avisar? Tentando me manter calma, fechei a escotilha firmemente e coloquei uma caixa pesada de sabão em pó em cima dela. Satisfeita de que não se moveria, voltei para a cama. No dia seguinte, liguei para o proprietário e perguntei se havia algum problema com pragas ou se ele tinha feito alguma visita de manutenção sem me avisar. Ele parecia genuinamente surpreso e garantiu que não havia problemas relatados. Ainda assim, prometeu enviar alguém para verificar o porão. Naquela noite, conferi a escotilha antes de dormir, empilhando uma cadeira sobre a caixa de sabão em pó para garantir. Sentindo-me um pouco boba por ser tão paranoica, finalmente fui dormir. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som que fez meu sangue gelar. A porta do meu quarto estava rangendo ao abrir. Fiquei paralisada, meu corpo tomado pelo medo. Minha porta não range a menos que seja empurrada devagar, deliberadamente. Eu sabia que a havia fechado antes de dormir. Por um momento, tudo ficou em silêncio, exceto pelo som ensurdecedor do meu coração batendo. Então, passos leves entraram no quarto. O ar ficou pesado e sufocante. Não conseguia ver nada no escuro, mas podia sentir a presença de alguém. O som suave de respiração confirmou. Quem quer que fosse, estava parado bem ao lado da minha cama. Meu celular estava no criado mudo, fora do meu alcance. Meu corpo parecia de chumbo, paralisado pelo medo. Meu pulso trovejava nos meus ouvidos, abafando o som da respiração próxima. Com um impulso desesperado, me lancei para pegar o celular, meus dedos trêmulos lutando para ligar a lanterna. Quando o feixe de luz cortou a escuridão, meu fôlego travou. Ele estava lá, agachado no chão, seu corpo dobrado de forma antinatural, como se estivesse escondido nas sombras por tempo demais. Seu rosto era uma máscara assombrosa de pele pálida, esticada sobre ossos afiados. Olhos fundos e vazios me encaravam, arregalados de surpresa, como se ele não esperasse ser descoberto. Por um momento, ficamos congelados. O ar entre nós parecia eletrificado de tensão, o quarto encolhendo ao nosso redor. Então, conforme a realidade do que eu estava vendo se instalava, um grito rasgou minha garganta, cru e primal. Eu gritei. Sem pensar, corri para fora do quarto, pelo corredor e pela porta da frente. Corri até a casa do vizinho, batendo na porta até que eles me deixassem entrar. Tremendo e mal conseguindo falar, contei que alguém estava na minha casa. Eles chamaram a polícia, enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem escondido no porão rasteiro. Ele havia se instalado embaixo da minha casa. Descobriram um pequeno colchão, embalagens de comida e vários itens que ele havia roubado da minha casa. A fechadura da escotilha havia sido adulterada, sugerindo que ele estava vivendo lá há dias, talvez mais. A descoberta mais perturbadora veio depois, quando os policiais vasculharam o porão completamente. Entre o lixo e a cama improvisada, encontraram um caderno, suas páginas cheias de anotações meticulosas e escritas à mão sobre mim. Ele tinha catalogado tudo, minha rotina diária, os horários em que eu saía e voltava para casa, até as roupas que eu usava em dias específicos. Cada detalhe estava escrito com uma precisão quase obsessiva, mas o que realmente virou meu estômago foi a seção final. Os policiais não compartilharam muitos detalhes, mas disseram que continha uma lista intitulada Planos. A maneira como evitaram contato visual enquanto falavam deixava claro. Quaisquer que fossem esses planos, eu tive sorte de não terem sido colocados em prática. Me mudei na semana seguinte, ficando com amigos até encontrar um novo lugar.
Até hoje, não sei como ele entrou no porão ou por quanto tempo ele esteve me observando antes de eu perceber, para o homem no porão, que nunca nos encontremos. Jamais. Tudo começou de forma inocente, em um daqueles aplicativos para fazer novos amigos. Eu não sou algum perdedor desesperado, prometo. Me mudei para minha cidade atual durante a pandemia e com um trabalho remoto, não foi exatamente fácil construir uma vida social. Então, pensei em tentar o aplicativo. Afinal, qual seria o pior cenário, certo? Bem, deixe-me contar. Dei match com uma garota. Vamos chamá-la de Annie. Ela parecia normal à primeira vista. Para ser honesto, nem prestei tanta atenção nas fotos. Estava mais interessado nos perfis. O dela parecia tranquilo. Começamos a conversar e, de alguma forma, o assunto espiritualidade surgiu. Não lembro exatamente como começou, mas poderia ter sido por qualquer um de nós. Ultimamente, venho explorando o paganismo nórdico. É algo mais pessoal, metafórico do que literal, mas estou aberto a experiências. Quando Annie mencionou fazer parte de um coven LGBTQ, neurodivergente, pagão e feminino, fiquei sem saber se ria ou me interessava. Parecia algo incrivelmente específico ou absurdamente genérico. De qualquer forma, pensei que poderia ser divertido. Concordamos em nos encontrar para tomar um café antes de qualquer grande reunião espiritual. Nosso encontro no café foi estranho. Nada alarmante na hora, mas olhando para trás, alguns momentos se destacaram. Annie evitava responder perguntas diretas sobre si mesma. Sou do tipo que gosta de equilíbrio numa conversa, mas ela sempre desviava de assuntos pessoais. A maior parte do que compartilhava girava em torno de seu despertar espiritual, que parecia mais um discurso de recrutamento do que uma anedota. O tal despertar era bizarro. Ela dizia ser um farol para guiar outros à iluminação. Parecia um pouco pretensioso, mas ignorei como sendo apenas um exagero típico de quem vive na Califórnia. Falamos sobre reencarnação. Ela afirmou ser uma alma nova, sem vidas passadas. Bem, ok, mas isso não é como a reencarnação funciona na maioria das tradições. De novo, não era o meu problema. Quando mencionei uma mulher em um festival pagão que tentou me cobrar por orientação espiritual, Annie teve uma reação estranha. Em vez de concordar que era algo questionável, disse algo sobre como o estudante deve escolher o professor. Eu esclareci que não queria um professor e ela deixou o assunto de lado. Seus comentários pareciam calculados. Ela espelhava muito do que eu dizia e algo nela parecia fora do lugar. Mesmo assim, tentei não ser paranoico. Apesar dos pequenos alertas, decidi participar de um evento do coven dela. Afinal, quão ruim poderia ser? Descobri que podia ser muito ruim. No momento em que entrei na casa, meu instinto disse que algo estava errado. A sala estava cheia de pessoas, mas estranhamente silenciosa. Todos me encaravam, sem sorrisos, sem acenos ao meu tímido "Oi, tudo bem?", só olhares fixos. Derrubei minhas chaves e meu celular num gesto desajeitado e mortificante, e ninguém sequer reagiu. Acabei encontrando um lugar em um pequeno sofá. A líder começou a falar, mas continuava tentando fazer contato visual comigo, inclinando-se para me olhar por trás de outra pessoa. Era inquietante. Então vieram as apresentações. Além dos nomes, a única coisa que pediam para compartilhar era sobre nossa neurodivergência. Como alguém com TDAH, nunca senti a necessidade de me aprofundar nisso, além do básico de tomar meus remédios. Mas os outros pareciam tratar isso como um troféu. Depois das apresentações, nos guiaram em uma meditação. As pessoas faziam barulhos estranhos e respiravam profundamente, mas eu não conseguia me concentrar.
TDAH definitivamente não combina com trilos e respiração nasal exagerada. No meio da meditação, a líder nos instruiu a pensar em perguntas para ela ou algo de que precisássemos dela. Isso chamou minha atenção. Precisar dela? O que era aquilo terapia? Quando a meditação terminou, Annie e a líder distribuíram materiais para uma atividade. Annie me deu barbante e a líder me entregou 2 gravetos. Tentei aliviar o clima brincando, perguntando onde estavam os lanches. A resposta da líder foi fria, séria. Na cozinha, na mesa, onde os lanches tendem a estar. Ri nervosamente, mas ela não estava brincando. Minutos depois, a vi rindo e conversando com outros, o que fez sua reação anterior parecer ainda mais intencional. Enquanto a atividade começava, o fator creepy aumentou. Instruíram-nos a pensar em algo que nos causasse dor, segurar essa dor, e então enrolar o barbante nos gravetos como uma forma de liberá-la. O ambiente ficou pesado enquanto as pessoas começavam a soluçar. Me recusei a participar. Vulnerabilidade emocional nível terapia em uma sala cheia de estranhos? Não, obrigado. Fiquei sentado com os materiais no colo, o único que não chorava. Isso me deu a oportunidade perfeita para observar Annie e a líder. Annie também não estava participando. Em vez disso, fazia uma forma de pirâmide com os braços acima da cabeça, como um tipo de farol espiritual. A líder acariciava suas costas e beijava seu cabelo, ocasionalmente me lançando sorrisos inquietantes. Foi aí que percebi. Annie estava usando o aplicativo para recrutar pessoas. Ela era a única que conhecia todos ali, mas os outros não pareciam se conhecer. O nome vago do grupo não era específico. Era uma rede projetada para atrair qualquer pessoa remotamente interessada em espiritualidade. Decidi que precisava sair, mas com as pessoas desmoronando emocionalmente ao meu redor, me senti preso. Finalmente, me levantei e murmurei algo sobre precisar pegar algo no carro, e nunca mais voltei. Mandei uma mensagem para Annie mais tarde, dizendo que não voltaria e desejando boa sorte em encontrar suas pessoas. Para quem está lendo isso, tenha cuidado com práticas espirituais ou cerimônias que exijam vulnerabilidade emocional de você, especialmente se forem lideradas por pessoas que mal sabem seu nome. E, Annie, que nunca, jamais nos encontremos novamente.